É isso. Como que começou esse despertar, assim, que você falou que foi um chamado bem forte? Conta um pouquinho para nós. Eu comecei, assim, eu tenho uma formação de design gráfico também, então eu trabalho com criação de logomarcas, né, design, Sim. né, e sempre tive essa questão do sensível, da sensitividade, né, e eu sempre tinha isso para mim, tanto para criar no design, ou no teatro, ou em qualquer outro lugar, eu sentia, às vezes, que algumas ideias e algumas criações Sim. não eram minhas. Eu ficava meio cabreiro com aquilo, meio desconfiado, né, mas não era muito claro, assim, muito lúcido, né? Não tinha ninguém me dizendo, olha, isso pode ser, presta atenção, desenvolve e tal, né? Alguma coisa assim nesse sentido. E fui tocando a vida, fui usando desse acesso, dessa sensitividade para criar, sem muita consciência, só me sentia, vamos dizer, criativo e ia fazendo, né? Sim. Né? Bom, aí o canal multidimensional, ele é muito recente, né? E a minha experiência de projeção astral também é muito recente, né? Ela começou um pouco antes da pandemia, né? Eu comecei a estudar um pouquinho sobre o assunto no final de 2018, e aí, quando foi em 2019, foi ter as primeiras experiências, né? Mas antes disso, eu tive um, eu tive assim uma projeção que eu não sabia que era projeção, não como hoje, né? Como a gente Sim. entende Clareza, né? toda Sim. parte mais técnica, assim, e também com essa questão da lucidez, assim. E aí eu tive um chamado, assim, que foi muito doido, assim, foi em 2013, um pouquinho mais para trás, Sim. onde eu estava vivendo uma vida mais de artista, aquela coisa, de curtir e tal, estava numa vida mais... Estava precisando, assim, fazer uma... Vamos falar da reforma íntima na nossa Sim. vida, né? Uma transformação mesmo. Estava Sim. descambando por uma coisa esquisita, né? E aí eu tive uma noite, né? Foi uma experiência muito forte, porque eu não sabia nada sobre o assunto, né? E aí eu eu despertei, assim, eu já estava, né, fora do corpo, assim. Hoje eu sei que eu estava fora do corpo, Sim. mas eu despertei numa sala toda branca, uma instituição, deitado, semi-deitado, tipo uma cadeira de dentista. Sim. Quando eu me dei conta que eu abri a lucidez para entender o que estava acontecendo, né? Eu falei, eu fiquei, estavam pessoas ao meu redor muito altas e magras, Sim. pessoas, tá? Talvez não fossem seres humanos, Sim. e eles estavam tirando um monte de fiozinho super fino do meu nariz, do meu Olha. ouvido, e não senti dor nenhuma, né? E eu só via eles puxando aquele negócio com umas ferramentas e tal, e eu assim, né, olhando para aquilo, lúcido. Sim. Eu pensei, gente, o que está acontecendo? Eu estou acordado, e isso aqui é o quê? O que está rolando? O Tipo, que que tá né? acontecendo? O que está Sim. acontecendo? Aí eu disse para eles, né? Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Foi instintivo, assim. Eu falei, quero Sim. voltar. Voltar para onde? De onde? Eu não sabia. Né? E aí eu senti, a partir daí, imediatamente eles me voltaram ali. A partir daquilo já eu Sim. comecei a descer, assim, senti que eu estava descendo, 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 e vi toda uma energia como se fosse um arco-íris, assim, só que dentro de um tubo, Sim. multicolorido, assim, tipo, holográfico, assim, e aquele Olha. arco-íris passando, e eu descendo, descendo, e eu senti uma sensação ali que hoje, dentro daquele tubo ali, foi a coisa mais incrível, assim, que eu senti, mais forte do que todas as coisas mais fortes que eu vivi na projeção astral. Mas é Então, incrível. eu senti um negócio ali que foi um prazer que eu não consigo explicar. Foi mais forte Sim. do que tudo imaginar. Mais forte que a melhor comida, o melhor orgasmo, Olha. melhor qualquer coisa. Foi Sim. tipo uma completude, um negócio assim, uma alegria. Eu desci sorrindo assim, ó, né? E Que eu legal. senti perfeitamente eu O encaixando encaixe. no meu corpo. Sim. Aí eu encaixei, abri o olho e falei, meu Deus, o que foi isso? Aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu estava fora do corpo. Eu falei assim para mim mesmo, eu estava fora do meu corpo, sem eu nunca ter ouvido falar do Sem assunto, saber, né? Sim. sem saber de nada. Eu simplesmente sabia, eu estava fora do meu corpo, assim. E aí foi muito doido. A partir daí, muita coisa Sim. começou a mudar na minha vida.
Inclusive, muitos projetos que me levavam para um outro lado começaram a dar errado, justamente. Hoje eu entendo por que deu errado, não é que Com deu certeza. errado. Foi desfeito alguma coisa para que eu tomasse novos rumos, né? E é interessante, você se sentiu bem nesses novos rumos, né? É claro, Sim. senti muito bem. E esses novos rumos é muito doido, porque eles culminam. Tá, eu esqueci isso, deixei para trás. Sim. Não fui tipo no dia seguinte ou no mesmo dia, projeção astral ou atrás, nada. Toquei a vida assim, tranquilo, não fui atrás de livro, de nada. Nem sabia que tinha algo que podia estudar isso e que podia forçar essa saída. Não tinha essa ideia que a gente podia trabalhar energia, chakra e forçar a saída. Não é divulgado, né? Sim, só quando a gente pesquisa mesmo, né? Isso. E aí eu encontrei, nesse meio termo, calhou de encontrar com a minha ex, né? E nós nos juntamos e passamos a ter uma vida juntos. E com essa nossa vida juntos veio a nossa filha, né? Sim. E com essa gravidez, essa nossa filha, ficamos grávidos. Sim, com certeza. Teve um despertar espiritual muito grande, tanto dela quanto o meu. Nós nos despertamos assim, foi tipo um boom, assim, e a partir disso a gente começou a procurar coisa, a fazer terapia holística, ir atrás, e aí foi, né? Então, tudo isso que aconteceu também já foi para eu encontrar ela, para que daquela junção nós tivéssemos um filho, para que dali despertasse e eu pudesse ir atrás. E só hoje eu tenho clareza de tudo isso, né? Sim. E a vontade de criar o canal, compartilhar suas experiências, como que foi? Pois é. Aí tá. Aí minha filha foi crescendo e tal, eu fui indo atrás de algumas coisas, até que uma vez uma amiga de uma terapia holística falou assim: olha, eu tive um sonho com vocês, com os dois, vocês estavam numa casa assim. Ela foi falando um monte de coisa que não tinha como ela saber, ela não era da casa, ela nunca tinha ido na casa, de outro estado, ela e tal. E ela descreveu coisas na casa que eu fiquei em choque, eu falei, peraí, não tem como, não tem. Alguém telefonou para ela e falou: ó, tem isso, tem aqui, ou tem algo aí. Aí eu fiquei já. Sim. E ela chegou e me disse assim: eu vi você fora do corpo, você estava nu, engraçado. Deixa para lá. Você sabe muito bem, né? Sim. E aí eu, tá, né? Tipo, aí ela falou: acho que você tem facilidade para isso, né? Aí eu, como assim? Tá, beleza. Aí passou um tempo. Isso ficou na minha cabeça, assim, fora do corpo, não sei o quê. Lembrei que eu tinha aquela experiência, resgatei, foi porque marcante, eu anotei aquela experiência lá de trás, que eu falei que eu estava fora do corpo. Deixei anotadinho, assim, e tem até hoje. Aí foi muito marcante. Sim. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar, né? Se apaixonou? Até me apaixonei pelo assunto. Sim. E em um mês de práticas, né, foi com um áudio guiado, a técnica 13, do Saulo Calderon. Sim. Com um mês de prática eu tive minha primeira experiência. Aí pronto, na hora que eu tive a primeira experiência, eu não acredito, eu fiquei tão eufórico, mas tão eufórico com aquele troço, que eu falei, meu Deus, eu preciso contar para o mundo isso. Aí eu já abri o YouTube, criei um canal. Sim. E falei, eu vou contar, eu preciso contar isso que eu vivi, né? Sim. E aí foi aí que começou.